no meio desse resgate aí de coisas que a gente quer fazer com essas novas gerações, né? Mesmo essas gerações que não estão tão novas assim, tipo a minha, mas tem um monte de gente que não conhece, né? Um monte de coisas. Eu fui aprender a fazer a farinha de puba agora, depois de véia, né? E adorei a experiência. Então, assim, mandioca é o que eu tenho aí no quintal. Mas aí o que que acontece? Você tem muito aquela mandioca que passou do ponto, né? Não tem isso? Tem. Você vai cozinhar e ela vai ficar Já encruada. tá ficando, já passou da época. Aí você fica com dó, né? Às vezes é uma raiz linda, né? E aí você fala assim, não, vou deixar a cupim comer. Não, faz puba, Faz pouco. né? Faz puba porque dá super certo. Então, assim, a puba, ela é uma herança indígena. Então, assim, desde os tempos coloniais se faz puba no Brasil. Os índios tupinambás, né? Tupinambás. Tupinambás foi os índios que começaram, na verdade que descobriram, né? Eles que deram origem à puba, na verdade. Então, assim, e eles, o nome puba, inclusive, Micaela, ele significa fermentado. Não podia ser outro, né? Ah, com certeza. O processo dela já diz tudo. Ela passa por um processo de fermentação, né? Passa. Então o nome dela já diz, né? Fermentado. E sobre esse processo de fermentação, é muito importante deixar claro que você precisa garantir que ela vai fermentar dentro da água, submersa na água. Porque se ela tiver uma fermentação aeróbica, ou seja, em contato com o oxigênio, ela vai se estragar. Você vai ter uma puba de péssima qualidade, de muito mau cheiro, imprópria para consumo. Né? Como que o pessoal antigo fazia? Né? Os indígenas, mesmo o pessoal assim, minha avó, né? Como que se fazia? Colocava num saco e deixava no rio. Amarrava aquele saco ali, deixava no rio e o rio ia lavando essa mandioca que ia fermentando dentro da água. Então ficava ali de 3, 4 dias, uns 5 dias ali em água corrente. E aí daí pra frente eles passavam pro restante do processamento da puba, né? Agora o que mais me surpreendeu foi o sabor. Sabor incrível. Não é? Sabor incrível. Pra mim, assim, é difícil. Eu sou baiano, né? Não tem como não gostar de farinha. Mas a puba, ela surpreende mais que a farinha, o sabor. O sabor da puba é surpreendente. A minha avó, ela faz puba desde nasci praticamente comendo puba. Comendo mingau de puba. E a minha mãe, assim, a gente na adolescência ia pra escola. E quando chegava da escola, você sabe, adolescente vem com a fome que eu vou te falar. E já chegava, mãe, o que é que tem aí pra gente comer? O que é que tem aí? E torcia pra ser bolo de puba. Aí mãe já falava, né? Pai, meu filho, vamos fazer mingau de puba. Mas pra mim era a melhor coisa que tinha, não tinha nada igual. Mas quais as receitas que faz na puba? Com a puba, com essa farinha que a gente tá falando, você pode fazer bolo, pode fazer mingau, que é muito gostoso, né? Você não precisa pôr nada, você põe leite, puba e açúcar e tá feito, então é uma delícia. Você pode fazer com leite de coco também, fica muito gostoso. Pode fazer o bolo de mandioca com ela. Você pode fazer uma receita de bolo tradicional e em vez de usar farinha de trigo, você usar a puba. E fica muito saboroso, é um bolo muito gostoso, entendeu? E uma outra coisa que eu fiz com puba foi escondidinho. Você faz um mingau, né, um engrossado da puba, salgado, entendeu? E aí faz a carne seca ou a carne moída, como você gostar. E aí coloca o mingau, o engrossado da farinha de puba, temperado do jeito que você quiser por cima. Se quiser pôr um queijo para gratinar, leva pro forno e vrau, é bom, é muito bom. Então assim, gente, a gente tem que resgatar essas coisas, não tem? Não tem como deixar morrer. Não pode deixar morrer, né? Não. Antes, quando eu fazia esse processo, demorava muito mais. Porque eu primeiro desmanchava a mandioca,
na própria água onde ela ficou fermentando. E depois tinha que esperar decantar, né? E então isso acabava demorando mais. Hoje eu pego os pedaços com o maior cuidado para eles não desmancharem na mão e já coloco numa peneira para ir escoando a água, porque aí depois que eu espremer essa massa pela mandioca, aí eu dou uma lavada na massa. E aí eu poupo bastante tempo com isso. Então, isso foi uma das mudanças que eu acabei fazendo no método, depois que eu aprendi a fazer a puba. E parece que dá muito trabalho, mas não dá não. É uma coisa, é um serviço, não é pesado, ele é agradável de se fazer, né? Então, a primeira coisa que eu faço, depois que termina os dias de fermentação, 3 a 4 dias por aí, é eu pegar esses pedaços da mandioca. Ela já tá bem macia, já tá bem molinha. Então eu pego com cuidado, porque ela desmancha muito fácil. Tiro da água onde ela ficou fermentando. Eu já tentei fazer trocando a água todos os dias e já tentei fazer sem trocar a água. Eu achei que ficou uma massa mais saborosa, um pouquinho mais ácida, mas mais saborosa, sem ficar trocando a água todos os dias. Deixar ela cumprir o processo de fermentação dela na mesma água durante esses 3 dias. Eu posso dar uma primeira lavada, jogar uma água de leve. Só para amenizar um pouco o cheiro, porque é um cheiro muito forte. É um cheiro de vinagre. Tem que ser bem devagar, porque senão eu acabo perdendo massa nesse processo aqui. A água onde a mandioca fermentou, ela fica esbranquiçada. Mas ela tá cheia de nutrientes que eu não vou usar para me alimentar, mas que pode ter um uso bem interessante. Posso jogar essa água diretamente nos pés de algumas plantas. O ideal é distribuir isso em pequenas quantidades. Essa água que escorreu, já passei a peneira para cima do balde com a massa da mandioca. Essa água que escorreu dela, eu posso tirar também e vocês vão ver que vai ficar o polvilho no fundo. Não precisa separar ele, ele vai ser utilizado misturado com a massa da polpa. Agora aqui o processo é bem simples, tá? Agora é só espremer essa massa, vocês estão vendo que ela é bem molinha, né? Pela peneira aqui. É bem fácil de fazer isso aqui, porque ela fica muito macia. Eu vou passar essa massa aqui todinha pela peneira. E aí ela vai cair na bacia. Gente, eu não pesei quanto de mandioca eu coloquei aqui. Mas dessa vez foi menos do que eu costumo fazer. Geralmente a gente enche um balde de mandioca descascada
desses de 15, 18 litros de cada vez. Cobre com água e deixa 3 a 4 dias parado num lugar na sombra, de preferência. E coberto com a tampa, para não caírem bichos. Eu vou passar essa massa aqui toda pela peneira. E já daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que ficou dela, tá? Eu uso... Tá vendo que ela fica bem molinha? Gente, é muito fácil de fazer. Eu uso qualquer mandioca, qualquer variedade de mandioca. Quer dizer, eu nunca usei a mandioca brava, né, pra fazer a puba. Mas eu uso a mandioca em qualquer estágio que ela esteja. Sabe aquela mandioca que você nunca colheu, ela tá lá no quintal, já tá ficando muito lenhosa? Aí você corta a maniva pra plantar, mas aí fica com dó da raiz, porque ela não vai cozinhar, né? A gente fala que fica pau. Pode colocar ela também pra fermentar, tá? Porque aí você consegue fazer um aproveitamento mais integral. A massa, ela parece um gesso. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Tá aí ela caindo da peneira, tá ela aqui na bacia. Eu pego essa massa aqui da peneira e desmancho ela num pouquinho só de água. Vocês vão ver. Não precisa muita água, só pra ela desmanchar e vai passar mais fácil pela peneira. Gente, mão de cozinheira tem que ser limpa, né? Eu vejo alguns vídeos na internet que as pessoas estão cozinhando e os outros estão criticando. Ah, mas não usou luva, gente. Gente, fala sério, você usa luva para fazer a comida na sua casa? A sua mãe fica usando luva para fazer a comida na sua casa? Não precisa, gente. É uma questão de asseio. Se tá limpa, se tá bem lavada a mão, não precisa ficar usando luva. Eu não gosto. Tira muito o tato da gente. Então, assim, pro pessoal que fala, ah, mas podia usar uma luva. Não tem necessidade. Mão de cozinheira tem que estar limpa. Lava várias vezes no meio do processo, se for preciso. Ó, essa mandioca aqui era uma mandioca que já estava passando do ponto. Se eu fosse cozinhar, ela ia ficar bastante lenhosa, né? A fibra mais macia, ela já passou pela peneira. Agora aquela fibra que eu não ia aproveitar, porque não ia ficar uma mandioca boa para eu comer, mandioca de mesa, tá aqui, tá? Isso aqui, gente, eu ainda jogo para as galinhas e vocês acreditam, elas ainda comem. Então vai ficar repousando aqui uns minutos para descer a maior parte da massa de puba e eu poder dispensar uma parte dessa água sem precisar passar pelo pano. Eu já escorri a maior parte da água. Acabei de escorrer. E agora, para diminuir um pouco o cheiro forte que ela tem, eu vou jogar mais água.
Vou mexer e vou deixar decantar. É mais ou menos do mesmo jeito que a gente lava amido. Só que ela não decanta completamente, como o amido, que é o polvilho de milho, de mandioca. Ele vai descer bastante, mas não decanta completamente. Por isso que a gente tem que espremer num pano, porque o pano vai reter a farinha. Agora eu vou cobrir e aguardar mais um tempo. Pronto. A água já tá transparente. Sinal que já decantou a maior parte do líquido. Vou jogar essa água superficial fora para começar a passar a massa pelo pano para torcer. Fica esse mingau grosso na bacia e parece que vai dar muito trabalho, mas não dá não. Aí torce bem a trouxinha e ela vai ficar assim. Gesso fácil de quebrar. Coloca um pouco da massa no pano. Não precisa pôr muito. Vocês vão ver que não é demorado. Junta as pontas aqui. Já começa a escorrer logo que a gente junta. E aqueles panos de saco alvejado, até agora foi o melhor que eu consegui pra fazer isso. Torce. E abre. É melhor do que de fazer de muito no lençol, né, Davi? Vai mais rápido. O pano ajuda, né? É, o pano ajuda. Se fosse um lençol desse pano, ninguém ia reclamar. Aí. Aí isso aqui a gente vai passar na peneira depois. Na peneira mais fina pra secar e pronto, a gente tem a farinha. Pronto, não sobra nada na peneira. Um aproveitamento quase integral. Exceto pela aquela parte que eu joguei para as galinhas mais cedo. A farinha já deu uma boa secada de ontem à noite para agora de manhã. Eu já abri o forro da mesa e vou usar uma peneira mais fina para poder peneirar uma segunda vez.
Se você quiser não desmanchar essas bolinhas, que elas ainda estão um pouco úmidas, vira uma espécie de saguzinho. Ou você pode torrar e fazer a farinha de mandioca. Ou deixar secar também, que é a farinha crua. Que fica parecendo com aquela farinha ovinha. Depois de seca, ela vai ganhar um tonzinho mais amarelado. Essa mais fininha aqui, quando ela estiver bem sequinha, eu vou passar ela de novo, porque eu gosto, tá? Vou passar ela novamente na peneira para ela terminar de virar pó, para poder guardar. Ou eu posso terminar de peneirar essa daqui também. Tá aqui, então, a gente pode considerar que o rendimento da farinha ela é muito bom. Você vê que não é muito menor do que o volume total da mandioca que a gente começou a trabalhar no início. Então tá aí, farinha pronta para ser guardada, para ser armazenada. Você pode deixar ela num lugar arejado ou pode guardar na geladeira. Pode ser usada para fazer mingaus, para fazer bolos, para fazer purê, para comer como comida de sal, como comida de doce. É uma forma bastante interessante e muito saborosa. Bora, Micaela, é você e o violão. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. Em tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol e a brasa rachando o leito dos rios, seco e sem o bingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua. Do que será deste planeta azul? O que será desse planeta azul? Já quase sem vida, parece que chora. Triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, está de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol e a brasa borrachando o leito dos rios, seco e sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua. Do que será deste planeta